Boa tarde a todos, pessoal. Vamos lá, mais um dia aí, tá? Mais um videozinho para vocês. Esse é um vídeo especial para os alunos aí, mas vou deixar aberto para todo mundo ver, para ver o quanto isso é importante, tá? Então hoje, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar alguns diários de trades aí de alunos, tá? Que passaram para a gente aí, que passou para mim, o que eles fizeram, tá? Para eu entender o que eles estão fazendo, entender qual é o ponto positivo, o que negativo, o que eu posso melhorar ali, o que eu posso ajudar eles, tá? No operacional. Eu vou deixar aberto para vocês verem aí, depois eu vou mostrar para vocês o quanto é importante um diário de trade, tá? Então, o diário de trade, eu tenho vários vídeos aqui no canal, ele é muito importante para a gente ajustar tanto a parte dos erros que a gente faz, né, de conduções, de trade e tudo mais, como também a parte psicológica, para a gente entender se a gente está psicologicamente bem, operando, se o tamanho da nossa mão está correto ou não. Eu vou mostrar para vocês a diferença que faz no nosso financeiro uma simples virada de chave de quando você começa a fazer o diário de trade. Tá? Então, antes de qualquer coisa, vamos deixar os recadinhos. Tem aqui, ó, apoie o canal, pessoal, tá? Apoie o canal aqui. Para quem quiser apoiar o canal, só compartilhar aí, só ajudar. E ali, para quem quiser falar comigo no WhatsApp, sala, mentoria, quiser saber mais de algum conteúdo, quiser indicação de alguma coisa, fiquem à vontade. Vou jogar na minha tela principal. E vamos lá, vou dar um zoomzinho aqui para ficar bem visível para vocês. Tá? Então, isso aqui é o print da tela que os alunos mandam para mim. Eu falo para eles fazerem aqui os trades, eu vou explicar para vocês, tá? Não vou explicar o trade propriamente dito, mas vou comentar sobre os trades. Então, vamos lá. Bem curto hoje aqui, vamos falar o que está acontecendo. Então, aqui, ele falando que a operação andou 200 pontos, trazendo o stop para o positivo. Então, beleza, andou 2 para 1, colocou no 0 a 0. Lateralizou muito e com muita dificuldade de renovar fundo. Pensei em encerrar, chegando a espremer o stop. Leitura indicava a vontade de vendedores de romper a região e conseguiram. Então ele vendeu aqui, andou 200 pontos, ele colocou no stop. Aqui lateralizou, mas ele ainda tentou até espremer o stop. Agora não sei por onde que ele espremeu, não deveria, tá? Porque o stop só deve ser espremido se ele fizesse um rompimento aqui desse fundo, tá? Depois que rompeu o fundo, foi no alvo primário, que a gente tinha um alvo primário sendo essa região, como uma região a ser testada, tá? Então, qual é o contexto? O preço iniciou uma queda meio de meio, preço iniciou uma queda meio de meio, perfeito, fez um rompimento, fez um boss, aqui eu tenho um boss aqui, ó, tá? Aqui eu tenho um boss, tá? Deixando na região dos 5 minutos, refinado no minuto, então região de 5 minutos, refinado pelo 1 minuto, perfeito. Travou na região, apresentou reação vendedora, né? Absorção de alta, anomalia de volume motivado na entrada, stop poderia ser menor ainda, mas ele optou por manter os 100 pontos. Porque o stop aqui, se você vende aqui nessa região, o stop é fora da região, pode ser 50, 40, 30 pontos, mas ele manteve 100 pontos, que é o nosso stop padrão que a gente utiliza. Tá? Depois que o mercado anda um pouquinho, você já pode trazer o stop mais curto. Perfeito, tá aí tudo bem. Entrou lá pelas 14 horas, stop inicial de 100 pontos, alvo poderia buscar 500 pontos ou mais. 500 pontos ou mais, 500 pontos seria essa região de mínima. Então a gente teve a entrada ali próximo do 121.800 e ele foi ali até o 121.300. Então dá 600 pontos ali mais ou menos de operação. Tá? Motivação, análise pelos 5 minutos, preço em queda, formando boss, deixou região não mitigada. No fundo, expectativa de buscar essa região não mitigada no fundo, essa e essa. Eu tinha duas regiões para ele buscar lá, tá? Preço caiu com força, abrindo o gap nos 5 minutos, chegando na região de alvo, reagiu forte. Então, chegando na região de alvo, reagiu forte. Teoricamente, não teria estopado, porque a gente estopa só por boss, né? Então, se eu tenho dois contratos, eu posso vender um contrato aqui, o stop continua sendo nessa região. Quando ele faz esse movimento, o stop continua sendo nessa região. Quando ele faz esse movimento, o stop nessa região. Quando ele faz essa quebra, eu posso trazer o stop para cá. Esse último movimento, o stop para cá, tá? Sairia aqui no final do dia. Poderia estar saindo já nessa região aqui, pelo horário de 5 horas, tá? Alvo inicial 500 pontos, seria executado pela expectativa de continuidade de queda do alvo, alongou o alvo, sairia com 100 pontos a mais se ele mantesse a ordem original. Se ele mantesse a ordem original, ele saía com 100 pontos a mais, provavelmente ele saiu aqui quando voltou. Tá? Trade perfeito, bem executado, venda na posição no ponto certo, a saída até num ponto certo. Poderia ter explorado mais, poderia, mas saiu no alvo. Alvo é alvo, então tinha um alvo ali para sair. Tá? O que faltou aqui? Faltou a parte psicológica.
estava tranquilo, estava nervoso, estava ansioso, conduzi perfeitamente a operação, fiquei assim, chateado, fiquei feliz, consegui conduzir da forma que eu queria, não consegui conduzir da forma que eu queria. Então faltou essa parte psicológica, que é importante, mas o trade perfeito e bem executado, a gente viu esse trade, foi mapeado esse trade de manhã, esse trade deu entrada, foi mapeado na hora do almoço, esse trade deu entrada à tarde, tá? Segundo trade aqui, ó, então por exemplo, teve uma venda inicial aqui, né, pelo jeito ele fez uma venda aqui, e acabou zerando aqui, tá? Aqui ele encobriu, não dá para ver se tinha uma região aqui, tá? Venda com o contrato, stop inicial de 100 pontos, tá? Ou ele tá falando dessa venda aqui, acho que provavelmente ele tá falando dessa venda aqui, ó, tá? Preço em queda, confirmando o boss, deixou a região mitigada nos 15 minutos e nos 5 minutos, tá? Iniciou o dia gerando e capturando liquidez, logo na região de volume, chegou na metade do recusou continuar alta. Tranquilo com a entrada, stop estava afogado além do último topo. Tá? Então provavelmente era essa venda. Aguardei o preço reagir, falhou renovando o topo, encurtei o stop para a possibilidade de outra entrada. Estopado com 75 pontos, o preço continuou subindo e validando a queda. Então aqui foi isso aqui mesmo que ele está falando. Está falando desse aqui mesmo. Tá? Tomou um stop aqui. Tá? Operação conforme planejada, poderia talvez ter esperado uma confirmação, mesmo entrando um pouco atrasado, stop maior. Então, vamos lá. Qual o ponto negativo dessa operação? Tá? Eu não tenho essa região de 5 minutos, de 1 minuto. Tá? Aqui no caso de 5 minutos, eu não tenho gap aqui, ó. Tá? Esse gap aqui não existiu. Eu tenho uma quebra, eu tenho um boss. Mas ó, aqui é 5 minutos o gráfico. Ele não mandou de 1 minuto, eu não sei como tava. Mas aqui, pelos 5 minutos, eu não tenho gap. Talvez tivesse gap no 15 minutos, talvez tivesse um gap no minuto aqui, tá? Isso mostra uma dificuldade. Outra coisa, eu tenho uma região de fundo. Se ele der uma compra e der uma confirmação na região de fundo, eu só posso vender se essa compra aqui for estopada. Enquanto essa compra estiver em curso, eu tenho alvos, inclusive, maiores para ela. Então, a tendência é que ele vá testar alvos, regiões não mitigadas de time frame superior ou regiões mais fortes. Se eu tenho uma lateralização e ele falha de perder fundo, a tendência é ele testar topo. Se ele falha topo, a tendência é testar fundo. Então, tomar cuidado, igual eu falo sempre na sala, com operações no meio do range do dia. O range do dia, ó, tá aqui, ó. Operação no meio do range do dia sempre é uma porcaria. Operações boas são nas extremidades do dia, nas extremidades dos ranges dos dias. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, prestar mais atenção. Tá? Falou aqui da parte psicológica, tranquilo com a entrada, stop estava folgado, tudo mais, legal, tá? Então, analisar o que você não deveria ter feito, tá? Então, conforme planejado, mesmo entrando com stop maior, colocar assim o que você poderia ter feito de melhor. Ah, não deveria ter entrado aqui por causa disso, por exemplo, tá? Então, isso é um ponto aí que pode melhorar no diário de trade. Vamos lá, mais um desse aluno, tá? Esse aluno fez bastante, ó. Então, ele fez uma venda inicial. Aqui, ó, ele fez uma venda aqui, ó, tá? Venda em um contrato, stop inicial de 100 pontos. Exaustão de compra, recusando o rompimento dos últimos topos, formando fake boss nos 15 minutos. Preço caindo mastigado, fez o pullback, teve reação vendedora, abrindo gap nos 5 minutos, 1 minuto. O gap dos 5 minutos, 1 minuto. Então, ele tá falando do gap aqui, tá? Flipando o último fold, o motivo da venda, pois o alvo seria a região não mitigada muito abaixo. Voltou na região esperada, gerando liquidez pelo minuto. Então, voltou na região esperada, gerando liquidez no minuto. Chegando na região, apresentou recusa da alta, dando a entender que os vendedores voltariam a agir. Então, ele falou que chegou nessa região e ele ficou recusando de fazer novas altas no momento. Acredita estar com a leitura correta pela reação do rompimento do último fundo. Mesmo tendo um stop já no dia, pareceu ser uma boa oportunidade de reação vendedora de ficar a região de entrada. Stop de 100 pontos de folga no topo, segui aguardando o movimento para entrar na operação mesmo, querendo antecipar a entrada. Encerrei a operação com 25 pontos, o preço não reagiu como esperado, ele zerou aqui, né? Zerou aqui. Não deixou nova região de venda, muita dificuldade de romper fundos. Tentei conduzir por micro movimentos no minuto, encurtando o stop e reduzindo a perda. Saiu com 15 pontos positivo, aguardei esperar ainda andar, mas tirou da operação. Fiquei a manhã toda esperando um sinal de queda, já com stop. Queria muito ter vendido o pavio na recusa do topo. Tá errado essa pavio na recusa do topo, tá?
Me segurei e continuei aguardando o movimento confirmado. Para mim, a leitura estava ok, valeu a operação. Houve uma geração de captura de liquidez no movimento, recusada de alta, uma cascata de stop abaixo, né? Somente o início da queda poderia ter sido agressiva para colaborar com a leitura. Então, cascata de stop, então isso aqui é uma cascatinha de stop que poderia ter sido ativada aqui nesse movimento de queda. Tinha um alvo aqui embaixo, onde eu poderia estar trabalhando um alvo primário. Perfeito. O único problema aqui, tá? É que acontece? Eu tenho aqui, ó. Se eu marcar aqui, eu tenho um boss na alta. Aqui eu tive um boss na alta. Então, se eu tive um boss na alta, eu preciso, para confirmar uma venda aqui, eu precisaria ou de uma barra fechando, para eu fazer uma venda de choque. Aí aqui eu teria um choque, tá? Ou eu teria que ter um boss confirmado. Qual é o problema aqui? Por que um boss confirmado? Tá? Então, lembra que quando a gente tem a venda de flip zone, eu tenho um boss, eu tenho uma região, isso seria o ideal, tá, pessoal? Eu posso ter um movimento aqui, ó. Eu posso até ter essa quebra, mas eu tenho que ter um boss aqui confirmado. E esse boss, ele não pode ser muito micro, ele tem que ser com 2 barras, lembra? Então, o aluno aí sabe, ó, ele tem que ter 2 barras de correção aqui, mostrando que eu tinha uma correção. Eu tenho um vazio gráfico. Aí, quando ele faz um movimento de queda, após esse vazio gráfico, quando ele vem fazer um movimento de queda, aí ele deixa um gap pra gente aqui, tá? Mesmo que essa quedinha final aqui, ó, mesmo que essa quedinha final ele faça um falso boss aqui, né, um fake boss, e faça um flip zone pra gente aqui, né? Então, eu tenho aqui na região anterior, né, eu tenho um flip zone passando aqui, por exemplo, é uma zona que foi flipada, mesmo que seja um fake boss aqui, se ele voltar, eu tenho mais confiança aqui. Qual que foi a análise errada? Repara que esse movimento, ele não foi um movimento claro, ó. Eu não tive um pivô claro, eu não tive um movimento onde ele fez um boss claro. É uma barra. Você só vai ver isso num minuto. Tá? Então eu precisaria que eu tivesse um movimento mais agressivo aqui para confirmar que entrou um profissional na venda ali. Tá? Porque senão o que ele está fazendo? Ele só está lateralizando o mercado aqui no topo. Tá? Então eu preciso de um movimento mais agressivo. Então se esse boss, se eu tenho um flip zone aqui, ó, tem uma zona para ser flipado aqui, e esse boss ele é muito curtinho aqui, nesse caso eu preciso que a barra feche aqui, que ele faça o choque. Se ele fosse mais lá acima, então se ele fizesse esse movimento aqui em cima, ó, se ele fizesse um movimento aqui em cima e fizesse isso com essa barra, mas me deixasse uma região mais aqui em cima, ficaria melhor, porque eu já teria uma agressão aqui. Mesmo não tendo fechado uma barra, eu teria espaço para ele chegar aqui exaustivo e continuar o movimento de venda. Então, a análise está quase certa, só tem que aí se atentar a alguns detalhes aí de movimento, tá? Mas está pensando direitinho, está fazendo uma análise bem bacana, hein? Só precisa ajustar algumas coisas na sua análise, principalmente com relação a movimentos de boss e de choque, tá? Precisa marcar um pouquinho melhor aí. Então vamos lá. Nessa outra aqui, ó, operação com contrato, stop inicial de 100 pontos. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Operação com contrato, stop inicial de 100 pontos, alvo inicial curto, mas movimento esperado continuaria pela tendência sendo confirmada. Tá? Motivação, preço formando um boss de queda. Então, preço formou um boss de queda. Aqui eu já tenho um vazio gráfico melhorzinho, 5 minutos. Então, no minuto fez um boss legal de queda. Voltou até o gap, perdeu volume e gerou liquidez. Capturou a liquidez abaixo, capturou a liquidez acima, recusou continuar subindo e entrei na operação. Tá? Então, aqui eu entendi. Ó. De novo, você está no micro movimento. Ó. Ó o micro movimento aqui. Ó. Tá? Olha esse range, olha esse movimento e olha o movimento anterior. Olha esse movimento e observa esse movimento anterior. Olha como esse movimento ele é mais bonito. Ó. Então eu não venderia aqui, mas aqui eu venderia. Aqui não sei se deu certo, mas provavelmente ali eu tentaria uma venda. Tá? Muito fraco esse movimento. Ó. Tem um boss muito fraquinho, é uma barra de correção. Ó. 5 minutos, tá? Isso tem menos força. No 1 minuto, eu vou ter várias barrinhas no minuto. Só que se eu tô marcando essa região aqui, eu preciso que eu tenha um movimento, ainda mais se eu marquei isso no 15 minutos, aqui tá aparecendo para mim que essa região foi marcada no 15 minutos. Então, no 15 minutos, eu preciso ter um movimento. Eu preciso ter um boss no 15 minutos para eu estar marcando essa região aqui, tá? Essa região não é válida. Tá? Tranquilo com a entrada, esperava a confirmação de compra, mas o preço voltou na região de venda, deixando a região não mitigada
apoiando o entendimento da queda. Então ele veio, ficou trabalhando aqui, ó. Lembra que eu falo para vocês, se você acerta o trade, ele não tem que ficar assim, ó. Isso aqui tá errado. Então, se você não entrou aqui e ele tá aqui, ó, tá? É pior ainda, porque ele tocou numa região de compra, ó. Aqui era uma região de compra. Então você está comprando em cima, você está vendendo em cima de uma região de compra onde ele deixou inclusive outra região não mitigada aqui de movimento, tá? Onde ele deixou uma região ali, um gap que ele poderia fechar. Então, eu não tenho espaço hábil para fazer um trade aqui. Eu não tenho espaço hábil para fazer um trade nem nessa região de baixo aqui. Fica um risco retorno muito baixo. Então, essa operação não deveria ter sido feita, tá? Aí falou lá o resultado, preço dou, tal, não sei o que, conseguiu sair no 0 a 0, tá? Mas tá errado. Não reparei que o último candle de queda não havia quebrado fundo, olha lá. Importante isso, tá? Não havia região clara como entrada, confirmada, para ser antecipada, deveria ter entrado antes. O horário não era propício para entrar na operação. Perfeito, tá? Então, isso aqui, você tem que rever quando você olhar seus diários de trades e entender que isso aqui que você está fazendo está errado, tá? E parar de fazer esse tipo de operação. Tá? Vamos lá, mais um. Vou pegar de outro aluno aqui, pessoal. Ó, vou pegar de outro aluno aqui, ó. Tá? Separar um pouco mais aqui em vários textos, tá? Separar em vários textos. Separa assim, contexto que você fez para entrar, como você entrou, o porquê que você entrou, como você fez conduziu e a parte psicológica. Separa tudo, tá? Deixa tudo separado para ficar depois mais fácil de você, o teu cérebro identificar. Tudo junto, você não tem aqueles lances visuais de coloração, tudo mais, isso identifica o teu cérebro identificar as coisas que você fez certo e errado, tá? Então, ó, ele fez uma entrada aqui, tá? E fez uma saída aqui. Então, vamos ver o que ele fez. Fiz a compra numa região importante onde o preço deveria segurar e subir. Em conjunto, era o início de um candle de 60 minutos, isso indiferente, tá? E ele iniciou careca. Quando o preço perdeu força e o dólar voltou a subir, a gente não trabalha com relação de dólar com índice, tá? Isso aqui tá errado. Eu saí do trade porque a tendência do dia é de queda. Tendência do dia de queda? Mas e como que foi o dia? Tá? Então não vai nessa de que já caiu muito, já subiu muito, enviesado de queda ou de alta, deu entrada, entra, tá? Existem regiões importantes para baixo também. Os mercados internacionais, petróleo, minério de ferro, bocões estão caindo. Mas eu errei, deveria ter deixado no zero e segurado, porque o trade foi no alvo, perfeito, tá? Precisa parar de alfaçar, porque não tinha risco no trade, ele já poderia ter colocado no 0 a 0, era só carregar. Se fosse carregar aqui, pessoal, não teria saído, teria saído no alvo lá. Se fosse carregar, ó, se você fala assim, tudo bem, fez um boss aqui, stop aqui. Vou fazer boss aonde de novo? Aqui, stop aqui. Vou fazer boss de novo aonde? Aqui, stop aqui, tá? E foi embora. E nesse dia, se não me engano, ele foi lá em cima, tá? Ele praticamente fechou lá, fechou na máxima aqui, ó. Tá? Fechou aqui nessa máxima. Ele foi bem no alvo mesmo, tá? Precisa parar de forçar porque não tinha risco. Tem que segurar o operacional até o final. Perder pouco e ganhar muito. Perfeito. Tá? Então essa é a ideia que a gente tem para fazer o trade. Faltou a parte psicológica, tá? Tem que pôr a parte psicológica. A entrada aqui, ok, perfeito. Eu tinha uma região, ele segurou na região, perdeu volatilidade, divergência de FR, entrada bonita. Só faltou carregar a operação, tá? Só faltou carregar a operação bonitinho da forma que tem que carregar até o final. A entrada foi boa, a condução não, tá? Então trabalha um pouco mais a condução. Esquece essas correlações, dólar, esquece correlação petróleo. Importa o que está acontecendo no gráfico ali na hora que você está vendo. Quando você olhar o petróleo caindo, o preço já vai ter subido. Quando você olhar o mercado internacional subindo, o preço já vai ter subido. Se for para subir, já vai estar subindo junto. Você não vai ter tempo de reação para fazer, tá? Então não tem necessidade. Vamos lá, mais um, ó. Fiz uma operação de compra pela força do candle por estar próximo de um fundo anterior com um alvo de 1.000 pontos, tá? O preço voltou e me tirou no 0 a 0. Isso aqui eu também fiz, pessoal. Comprei aqui, o preço voltou e me tirou no 0 a 0. Cheguei a fazer uma parcial aqui, quando ele voltou aqui embaixo me tirou, tá? Como o dia estava fazendo topos e fundos maiores anteriores, fiquei fora do mercado. O mercado evoluiu, mas não fiquei triste ou ansioso. Acertei que o mercado estava difícil e fiquei feliz por não levar o stop, tá? Aqui, pessoal, a gente fez na sala essa entrada, ele fez junto com a gente. Tá? No caso, eu fiz uma parcial aqui e deixei minha saída final aqui, ele acabou me tirando e o pessoal acabou saindo no 0 a 0 também, muita gente que estava junto saindo no 0 a 0. Aí aqui depois o que ele fez? Eu tinha uma mínima aqui, né? E eu tinha essa região toda de liquidez, tá? Ele fez um sweep de liquidez aqui,
abertura, né, em cima de uma região que tinha demarcado aqui, e o trade foi embora, foi no nosso alvo final, que era aqui próximo dessa região, praticamente sem dar stop, né? Então, teve gente que pegou na sala esse trade, se eu não me engano o Fefé pegou, né? Então, ó, indo pelas quebras, ó, stop aqui, a quebra, stop aqui, quebra, stop aqui, quebra, stop aqui, ó, dava para ter carregado praticamente até o final, até o final dava para carregar. Não teria saído, poderia ter saído aqui em qualquer lugar dessa região aqui, tá? Então, um trade bonito aí para ser feito, tá? Mas aqui teria que ter uma entrada um pouco mais, teria que reentrado, né? Entrou aqui, foi, voltou, fez o sweep de novo, teria que ter entrado aqui de novo para seguir no mercado, tá? Na hora teve gente que pegou, teve gente que não pegou, eu por acaso não peguei, mas teve gente na sala que pegou. Então vamos lá, olha lá. Mais um, esse aqui se eu não me engano, vamos lá. Aqui, ó, pessoal, tem que aparecer o gráfico, tá? Se não aparecer o gráfico, fica ruim da gente analisar. A gente saber que tem um contexto. Como que você vai analisar isso aqui no final da semana? Tem que ver o gráfico. Ah, mas minha tela é pequena, eu não consigo fazer isso. Então você faz o seguinte, você anota isso aqui tudo, diminui esses indicadores, diminui o volume, diminui os indicadores, apaga o texto depois que você salvar e tira um print da tela depois que você fez tudo para a gente saber, tá? Então ele comprou um contrato aqui e o mercado tirou ele aqui, tá? Se ele comprou um contrato aqui, por mais que ele tenha comprado na mínima da região, o mercado ele chegou aqui, ainda trabalharia com stop aqui abaixo, o stop está muito curto, ó, tá? O mercado voltou só para testar ponto de entrada e foi. E acabou dando um bom trade aqui nesse momento. E depois voltou aqui de novo no fundo ali e tirou todo mundo no fundo, tá? Na minha primeira entrada entrou com contrato por ser range, por causa da divergência de FR, tá? Então aqui já divergência nos fundos anteriores aqui, ó, tá? Mercado mostrando fraqueza na descida, mercado andou, coloquei no 0 a 0, voltou e me tirou. Ok, sem problema. Fiquei tranquilo, apesar de estar no meio do range, pois entrei com um contrato e stop bem curto. Tá, tranquilo, operando com um contrato, stop curto, botou no 0 a 0 muito cedo, tá? Não tinha 2 para 1, eu preciso de 2 para 1 para pôr no 0 a 0. Então eu tinha que manter o stop aqui, só quando ele chegasse nesse topo aqui eu poderia colocar no 0 a 0. Dependendo aqui se andou 5 para 1, 6 para 1, pode fazer 5 para 1, já pode fazer uma parcial se quiser. Aí no caso aqui se voltou, tiraria do mercado, sairia fora. Aqui eu não lembro, mas poderia dar uma reentrada também. Mesma coisa, captura de liquidez, ó. Captura de liquidez poderia reentrar aqui, mas também o mercado não andou, tá? Bem difícil o mercado, né? Essa semana tá bem complicado o mercado aí. Tá? Então eu vou pegar agora, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo. Não, acho que esse aqui é o último, deixa eu ver. Esse aqui é o último. Quero mostrar duas coisas para vocês. Ó, tá? Pessoal, caprichar um pouco mais o diário de trade aí, tá? O mercado tirou ele aqui, ó. Tá? Ele comprou aqui, ó. Entrada na segunda operação com contrato. Então é a continuação daquela lá, ó. O mercado veio, fez a falha, ele reentrou aqui. Esse aluno gosta de fazer esse tipo de entrada. Ele reentrou de novo e o mercado subiu em linha reta, foi lá numa região de máximo. Tá? Se entrou com um contrato, protegeu porque foi em linha reta, perfeito, saiu do trade ali com ganho, tá? Poderia, se tivesse entrado com 2 contratos, poderia ter feito parcial, mas de qualquer forma ia vir tirar aqui, tá? Na segunda entrada, entrei na falha do rompimento do fundo na abertura do mercado, a gente sempre faz isso, tá? Entre 10, 10 e 15 ele faz falha de rompimento, a falha de rompimento 10 e meia na abertura do mercado americano, carregou, deu uma pancada, fez por candle a candle e saiu com 340 pontos, perfeito. Mais uma vez estava bem tranquilo, pois é um trade que ele gosta de fazer. Esse é o Fefe, né? Fefe, você gosta de fazer esse trade. Fez com um contrato só stop curto. Stopinho curto, pegou 300 pontos ali, protegeu, saiu da operação. Então é uma entradazinha de sweep de liquidez de abertura que a gente fala. Tá, pessoal? Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Para que serve isso aqui? Isso aqui muda alguma coisa na sua vida? Muda. Então, esse aluno aqui, ó, estava conversando com ele. Então, ele começou a fazer aula comigo dia 1º de maio, então ele começou aqui. Então nos primeiros dias ele não fez nada, fez umas operações, ganhou um pouquinho de dinheiro e começou a inventar moda no mercado. E eu falando, está fazendo diário de trade? Está fazendo diário de trade? Não, ninguém fazendo. Foi começar a fazer diário de trade dia 15/6. Olha a alteração da curva de patrimônio dele a partir do momento que ele começou a fazer diário de trade. Porque quando você faz o diário de trade, você se obriga a fazer um trade bem feito, porque você vai ter que escrever tudo que você fez no trade ali. Então você acaba se policiando no que você vai fazer.
Você vai ter que escrever aquilo tudo que você colocou para você ler depois no futuro, tá? Por você fazer diário de trade, você não vai mais fazer 5, 6, 7, 8, 10, 20 trades. Você vai começar a fazer o quê? Um trade, 2, 3 por dia, 1, 2, 3 por dia. Ó, índice de acerto, 64%. Por que ele está perdendo dinheiro? Porque quando ele estopava, ele perdia mais do que quando ele ganhava. Não carregava a operação, não carregava a operação. Aqui ele começou a carregar a operação. Olha a diferença. Então, rapidinho, mais alguns trades, ele já está na ponta compradora aqui, já está faturando de novo aí. Vamos acompanhar. Esse é um aluno que vai continuar com a gente aí mais um mês, tá? Importante, tá? Então, só para vocês verem, deixa eu tirar um print aqui, ó, da conversa que eu tive com ele aqui, ó. Só para vocês verem. Não vou expor quem é, porque vai ficar no YouTube. Aqui, ó. Dá um zoom aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês. Acho que não vai dar. Já sei quando eu dou o zoom aqui, ó. Que eu consigo dar um zoom para vocês, ó. Tá? Só para vocês entenderem aqui, ó. Ó, se colocar do dia 11 do 5, né, do mês 5, ele chegou a perder R$ 1.500. Aí no mês 6 ele chegou a estar perdendo R$ 500. Então ele já diminuiu essa perda aí de R$ 1.000. A partir do dia 15 em diante, ele começou a fazer o diário de trade, né? E fazer só 3 operações por dia, que é o máximo que a gente fala para fazer. Aí falta ele recuperar R$ 700 para que ele tinha colocado R$ 3.000 no total ali para operar, né? Que ele colocou no mês 5 para começar o nosso curso, tá? Ou seja, ele estava perdendo 2K, já recuperou 1.3 do dia 16, ó, até aqui. Nós estamos em quantos dias? Então foi praticamente 4, 5 dias úteis, tá? Mas por que ele conseguiu isso? Pelo simples motivo dele estar fazendo um diário de trade. Então olha a mudança do dia 15, 16 que ele falou para agora. Olha como ele parou de ter esses solavancos, né, no patrimônio, ó, solavanco no patrimônio, começou a ter um ganho mais expressivo, tá? Vou mostrar outro para vocês aqui, ó, outro gráfico de patrimônio de aluno. Deixa eu achar aqui para vocês. Esse aqui já faz diário de trade desde o começo. Já conheci um pouquinho. Tá se policiando bastante. Deixa eu puxar aqui. Ele me mandou no chat aqui, ó. Esse aqui é desde o mês passado também, ó. Tá? Deixa eu puxar aqui para vocês, ó. Desde o mês passado também. Então, começou o curso, tá? Então, ele começou o curso. Deixa eu apagar. Começou o curso, mês 5 ele não fazia diário de trade, aí eu falei para ele, ó, tem que fazer diário de trade. Começou a fazer diário de trade. Olha como não tem solavanco. Olha como ele faz um crescimento contínuo, fazendo diário de trade, evoluindo, carregando as operações, levando até as operações até o final. Tá? Tem mais um aqui que mandou para mim, vou mandar para vocês. Esse aqui é só desse mês, tá? É um aluno que começou esse mês. Um aluno que começou esse mês. Tá? Esse aqui é o aluno desse mês, não vou mostrar o nome, lógico, por motivos óbvios, tá? E ele começou devagarzinho, um contratinho, foi subindo, botou 2 contratos, aqui ele aumentou para 3 contratos, acertou um trade bom, ó, deu uma porrada, só que logo na sequência ele tomou 2 stops com 3 contratos, devolveu uma parte do ganho. Mas olha que mesmo ele tomando 2 stops com 3 contratos, ele não entregou o que ele fez o ganho, aqui o ganho foi com 2, ele não entregou esse ganho com 2 contratos, por quê? O alvo foi tão bom, ele carregou tão bem no alvo, a curva de patrimônio cresceu tanto que mesmo ele tomando 2 stops, ele não perdeu o que ele já ganhou e continua evoluindo o saldo. Então, a hora que ele acertar a próxima porrada, o gráfico vem para cá. Acerta o próximo, vem para cá. Acerta o próximo, vem para cá. E assim ele vai evoluindo. Até que quando já tiver um tempo um pouquinho maior, vai ser aquele outro gráfico que eu mostrei para vocês agora há pouco. Vai ser esse aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vai começar a ficar desse jeito aqui, ó. Você vê que tem umas horas que toma stop, mas o nosso stop é barato, ó, tá? Muitas vezes toma stop baratinho, sai no 0 a 0, sai no 0 a 0, muitas vezes protege, quando acerta, porrada, quando acerta, ó, pega 2, 3, 4, 5 dias aí de ganho, tá? É aí que faz a diferença, no nosso trade system é aí que faz a diferença de patrimônio, tá, pessoal?
Então hoje era esse recadinho que eu queria deixar para vocês, deixar para os alunos aí que mandaram os diários de trade. Muito bem, continuem fazendo. Os alunos que não estão fazendo, comecem a fazer para que vocês possam ter esses ganhos também, tá? E quem aí tá vendo aí do YouTube que está estudando, independente do metodologia que você usa, faça diário de trade. A evolução como profissional passa por fazer diário de trade. Ok, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Não deixem de compartilhar, de curtir, de mandar para os amigos aí, tá? E amanhã tem live, hein, pessoal? Amanhã live no YouTube. Não esqueça de comparecer lá, das 9 ao meio-dia. Valeu!